Bem-vindo a mais uma aula. Então, nessa aula nós vamos ver esse exercício, brincando um pouco com várias opções de propriedades de camada. Bom, então, primeira coisa, abrir a imagem inicial, que é a imagem base. Essa imagem aqui, uma praia com um céu bem azul. E eu já posso trazer a imagem 2, que é a imagem de uma casa velha, que eu vou ampliar um pouquinho aqui, isto, Enter, como uma imagem importada aqui para dentro do Photoshop. Eu vou aqui na camada, botão direito, e peço para rasterizar camada. Feito isso, uma imagem que já tem o fundo limpo, basta pegar, então, a varinha mágica, clicar nesse fundo e apertar Del. Só verifique se está o modo Continuous ou não ativado. Se ele estiver ativado, ele pode pegar eventualmente dentro da casa alguma imagem. Aí nós temos uma situação aqui a seguinte. Para que essa casa pareça estar inserida nessa imagem, é interessante que você deixe esse layer com 50% de transparência. Eu consigo ver as dunas aqui atrás e eu sei exatamente onde eu vou apagar. Então, agora eu vou pegar a borracha com uma ponta esfumaçada e aqui mais ou menos um tamanho de 60 pixels. E vou apagando exatamente contornando as dunas, para parecer que a casa está atrás desse monte de areia aqui. Nas bordas aqui é interessante sempre fazer esse acabamento esfumaçado. Isso dificulta bastante a visão humana para reconhecer uma montagem, já que é uma imagem degradê. Agora eu posso colocar aqui em 100%, pronto. Ctrl 0 e volto a visualizar essa imagem inteira. Pois bem, vamos fazer duas coisas agora. Primeiro eu vou escurecer essa imagem colorida, né? Eu vou dessaturar ela para poder escurecer. Vou dar Ctrl Shift U, que é dessaturar. Opa, desaturei, já fiz a dessaturação da casa, agora eu vou para o layer do fundo, repito a operação, Ctrl Shift U. As duas imagens estão em tons de cinza, embora o arquivo ainda é RGB, ele aceita a cor. Vou dar um Ctrl L no fundo, aparece níveis e vou puxar o preto até uma posição que eu acho interessante aqui. Eu tenho um pouco do céu todo escuro e aparecem ainda as nuvens. Ok. Próxima etapa, então. Eu vou trazer a lua para dentro dessa imagem aqui. Vou lá, arrasto a imagem da lua e posso trazê-la para cá. Ela já vem com fundo preto também. Basta você rasterizar a camada, pegar a varinha mágica nesse caso e deletar toda a parte do fundo da imagem. Ctrl T, abre em alças de transformação livre. Eu posso reduzir e posicionar essa lua aonde eu quiser na imagem. Vou criar ela aqui atrás da casa. Dou um Enter, ele refaz toda a imagem para mim. Próxima etapa, eu vou trazer os raios. Importo a imagem aqui para dentro. Posso ampliar bem essa imagem. Eu vou deixar ele nesse canto aqui. E eu quero que o raio toque exatamente na linha de horizonte. Então, vou ampliando proporcional até eu ter ele tocando o horizonte. Deixo esse raio nessa área da imagem que está mais livre e dou um Enter. Bom, para eu tirar essa parte escura, né, da noite aqui dos raios, existe uma opção de camada bem interessante. Só deixo aqui, então, rasterizar camada. Eu vou aqui, está na camada normal, mas eu tenho todas essas opções que cada uma tem um efeito matemático de combinação com a camada abaixo. E o Screen, ele tira fundo preto. Vai me deixar o branco da imagem, que são os raios, vai tirar o fundo preto. O Multiply faz o contrário, eu tiro o branco e fico com preto. Então, eu vou aqui em Screen, eu tenho essa situação aqui.
Se você quiser alterar isso aqui, basta você vir com a setinha do mouse, do teclado, e vai abaixando até chegar à combinação que você quer. A gente vai optar por Screen. Eu fiquei só com os raios. Como aqui tem uma névoa, uma parte mais clara da imagem, eu tenho duas opções. Posso dar um Ctrl L, escurecer um pouco a imagem, eu fico com os raios, ou poderia com a borracha rapidamente apagar aqui. Vamos usar o Ctrl L para abrir a janela de níveis. Mexi somente no preto, um pouquinho. O branco continua bem intenso, até posso intensificar mais ou não, mas esse já está bem regulado. Bom, próxima parte desse exercício, nós vamos trazer, então, o nosso fantasma, que está aqui. Esse está no fundo branco. Vou dar um Enter para poder movê-lo. Já vou rasterizar o layer e sobrepor ele ao layer da casa. Vou posicionar ele aqui na frente da casa. Eu vou querer agora fazer com que ele fique sem esse fundo branco. Também, várias opções. A mais rápida, nesse caso aqui, eu posso usar a ferramenta varinha, ou ainda a Quick Selection aqui. Eu clico, arrasto um pouco, ele vai selecionando toda a região branca para mim. Ok. Né? Ou uso a varinha mágica também. E posso clicar aqui, ele pega tudo que é branco, né? Inclusive a parte interna, porque o Continuous está desligado ainda. Aperto o Del, deleta tudo, Ctrl D, desfaz seleção. Eu vou desvisualizar a casa aqui, desvisualizar os raios e posso até desvisualizar o fundo. Bom, eu vou querer aplicar aqui uma sombra. Como é que funciona a sombra? No Photoshop, você vem aqui embaixo, tem a parte de Effects, Drop Shadow, clico, ele abre essa janela aqui, nas quais eu já estou com o Drop Shadow ligado. Se eu clicar na imagem, eu consigo arrastar a sombra. Né? Posiciono onde que eu quero. Também, eu vou querer já ligar Outer Glow. Outer Glow vai me criar uma pequena borda branca em volta do objeto. Posso... Opa, aqui é a minha sombra. Vou desfocá-la um pouco. Outer Glow, vou aumentar. E eu crio uma margem aqui. Ó. Vou ligar o fundo para você ver. Opa. Vamos ligar o fundo aqui para você ver o efeito que deu. Então, eu tenho essa borda branca em volta da imagem e também tenho a sombra. Os dois efeitos que eu coloquei foram esses aqui. Bom, agora eu quero mover essa sombra ou deixá-la em perspectiva. Eu vou clicar com o botão direito em cima da sombra, vou criar camada, Create Layer, e consigo separar a sombra. Ctrl T, alças de transformação, eu estou movendo a sombra aqui agora. Eu vou posicionar ela aqui nessa montanha das dunas e dar um Enter. Pronto. Então, eu já tenho a lua, eu tenho os raios, eu tenho a sombra, eu tenho o nosso fantasma, que pode ser movido. Só que como eu separei as duas camadas aqui, é interessante você deixar eles sempre juntos aqui. Se você não mover eles juntos, você vai mover ele independente do fundo dele. Então, uma opção também interessante é você selecionar os dois, Ctrl E, eu posso mesclar camadas. Eles vão ficar sempre juntos daqui para frente. Bom, agora falta ainda a logo. Vou importar a logo aqui para dentro, clico, arrasto e solto. Já vou ampliar, posiciono onde eu quero na imagem, dou Enter para que ele faça a renderização da imagem e vou lá rasterizar Layer, essa camada. Pronto, esses são os elementos básicos que nós temos nessa montagem.
Eu vou colocar já um filtro de cor para a gente ter um pouco mais de vivacidade nessa imagem. Para isso, repare, acima de todas as camadas, vou criar um layer novo. Esse layer 1 é um layer vazio, não existe absolutamente nada nele, né? Eu vou pegar aqui a ferramenta de gradiente, vou escolher aqui um gradiente especial, o Photoshop já vem com vários, vou escolher esse aqui, do roxo para o laranja, violeta para o laranja, clico, arrasto até a parte de baixo. Se eu apertar o Shift, ele vai ficar na vertical certinho. Então, eu tenho aqui a parte violeta e aqui a parte laranja na imagem. Agora eu quero fazer a fusão. Se eu deixar transparente, eu consigo fazer uma fusão muito opaca. Vou usar, então, aquelas propriedades de camadas que a gente estava vendo até agora. Vou começar com Darken e vou com a setinha do teclado descendo até achar uma que me agrade, que seja interessante, né? Nós vamos chegar em Light Color, Overlay, fica já interessante, e tem o Soft Light. Entre Overlay e Soft Light é o que eu quero ter. Então, vou ficar aqui com Soft Light. Eu tenho uma parte mais colorida em cima e aqui embaixo mais azulada em cima, e aqui embaixo eu deixei mais alaranjado. Agora falta colocar ainda os galhos. Os galhos eu posso importar aqui. Amplio a imagem dos galhos. Elas podem até sobrepor um pouco a minha imagem do fantasma. Venho aqui, Enter. Como é uma imagem que eu importei, sempre botão direito, rasterizar layer. Aqui eu tenho branco. Também, de novo, nas opções aqui de camada. Então, de novo, relembrando, o Screen é para tirar o preto. Se eu apertar Screen aqui, fica transparente o que é preto. Ou o Multiply. O Multiply tira o branco. Então, eu não precisei usar uma varinha mágica ou alguma coisa assim para limpar. Porém, a imagem fica um pouco transparente. Para que ela fique reforçada nesse caso aqui, vou novamente dar um Ctrl L e vou pedir que o preto seja mais intenso. Então, aqui eu perco a transparência e fica um preto mais intenso. A última coisa é, como aqui eu tenho essa névoa em volta do fantasma, quero colocar em volta da logo do Harry Potter. Vou selecionar o layer do Harry Potter. Vou lá em Effects, Outer Glow, né? E eu posso agora aplicar nessa logomarca aqui um Outer Glow. Você vai regulando aqui o quanto você quer. Você, inclusive, pode trocar a cor, né? A opção de cor é aqui. Poderia colocar uma outra cor, amarelo, vermelho, não tem problema nenhum. Vou deixar na cor branca mesmo. OK. E fecho. Pronto. Então, nós temos aqui uma série de efeitos, sobreposições de camadas, rapidamente sendo feitas, né? Usando muito a opção de camada aqui. E a última coisa, acima de todos os layers, né? Aliás, acima do layer colorido aqui, e eu vou criar um novo layer e vou aplicar o efeito de luz saindo dentro da casa. Vem aqui na ferramenta laço poligonal, vou desenhar saindo aqui de dentro da janela, até essa borda aqui, a forma da luz. O meu layer está vazio, vou pegar gradiente, e aqui eu vou querer um gradiente especial, que é a cor de primeiro plano para cor nenhuma. Primeiro plano está a cor branca selecionada, para cor nenhuma. Não começo aqui, porque eu começaria aqui 100% transparente, posso começar antes. Vou e aplico até um pouco antes de terminar a imagem. E ele sai aqui já não tão intenso e vai até aqui, ficando bem suave. Ctrl D, desliga essa seleção. Ela ficou uma luz muito intensa, muito forte. Eu vou vir aqui em Filtros, Blur,
desfoque e vou aplicar um desfoque gaussiano, Gaussian Blur. O desfoque que eu vou aplicar aqui, algo em torno de 7, vou aqui arredondar para 8. Ok, minha luz fica enevoada, né? E pronto. Se eu quiser duplicar essa luz, basta apertar o Alt, selecionar e duplicar. Poderia sobrepor duas luzes aqui, mas eu vou jogar do outro lado da casa aqui. Ctrl T, vou espelhar essa luz e eu posso jogá-la para cá. Trazer aqui para dentro da janela, dou um Enter. Uma luz mais distante, pode estar mais fraca. Controlo a intensidade da luz aqui simplesmente na opacidade de camada. Deixei com 70%, a da frente um pouquinho mais clara. Pronto. Então, esse era o exercício proposto para a nossa aula de hoje.